Salve, salve rapaziada, tudo certo com vocês? Eu sou o Lucas Tadioto, esse aqui é o canal Steak Cheia para mais um conteúdo trazendo análises aqui dos jogos dessa terça-feira, jogos das eliminatórias para a Copa do Mundo. Estamos em data FIFA. Eu não vou me estender, eu não vou analisar aqui a grande maioria desses jogos, vou me concentrar em um jogo específico aqui, obviamente, Argentina e Brasil, jogo que a gente vai ver aí amanhã às 21 horas, um confronto aí que pode definir matematicamente a Argentina na próxima Copa do Mundo. Com um empate, a seleção argentina já garante a sua vaga na Copa do Mundo e o Brasil vai tentar impedir que essa festa aconteça. Tá? Então eu vou comentar um pouco sobre esse jogo aqui e também sobre alguns outros jogos aqui, dar uma passada rápida aqui por outros jogos que a gente vai ter nessa terça-feira aqui, beleza? Então antes de eu começar a falar do jogo, queria convidar você aí que não me segue aqui no YouTube, por favor se inscreva no canal para dar essa moral aí, deixa um joinha aqui nesse vídeo para que ele chegue no número cada vez maior de pessoas, deixa aqui nos comentários o que você acha desse jogo e ativa o sininho para receber as notificações aí sempre que eu trouxer algum conteúdo novo. Maravilha? Bom, antes de falar de Argentina e Brasil, só dar uma passada no resto das eliminatórias aqui. Não temos jogos interessantes aqui para a gente analisar nas eliminatórias europeias, tá? Moldávia e Estônia, jogo sem liquidez praticamente. Israel e Noruega, a gente tem um país em guerra contra a Noruega aqui que fez uma atuação até interessante aí no começo das eliminatórias. Liechtenstein contra o Cazaquistão, jogo também sem nenhuma liquidez. Macedônia do Norte contra País de Gales, jogo sem nenhuma atratividade também. Gibraltar e República Tcheca também não temos nenhum interesse em trabalhar esse jogo. Montenegro e Ilhas Faroe também não temos interesse. E aqui as eliminatórias sul-americanas, Bolívia e Uruguai. O Uruguai conseguiu fazer um bom jogo frente à Argentina, mesmo assim acabou perdendo o jogo no final. A Argentina venceu por 1-0 o jogo no Uruguai. Aqui eu destaco a Bolívia, que não vive um bom momento nas eliminatórias, mas vai levar o jogo lá para a cidade de El Alto. Então estamos falando aí de 4.100 e poucos metros de altitude, é a única arma que esse time tem para poder enfrentar seleções de melhor nível aqui da América do Sul. Então a Bolívia, sempre que pode, utiliza o artifício da altitude aí para tentar somar pontos nas eliminatórias. O Uruguai, se conseguir empatar lá, tá de bom tamanho para a equipe uruguaia. Depois, no mesmo horário do jogo da Argentina e Brasil, a gente tem Chile e Equador. O Chile também é uma equipe aí que está mostrando muitos problemas aí para poder evoluir nas eliminatórias. Nos últimos 5 jogos aqui temos 3 derrotas, um empate e uma vitória. Já do lado do Equador a coisa é diferente, né? Temos aí alguns jogadores interessantes vindo muito bem nessa equipe do Equador. Nas últimas 5 partidas teve 3 vitórias seguidas. A gente tem um outro jogo que para mim é um jogo mais interessante aqui, que é Colômbia e Paraguai. A Colômbia, dentro da sua casa, se vencer, pode também encostar aí nos líderes, né? Dependendo do resultado aqui do Brasil contra a Argentina, pode ser que a Colômbia até ultrapasse o Brasil, né? Teve um confronto direto recentemente e pode voltar à frente aí se o Brasil perder o seu jogo. E Venezuela e Peru, a gente tem aqui também duas equipes que estão lá na ponta de baixo da tabela. Provavelmente um jogo onde a gente não vai ter liquidez interessante para trabalhar, porque as atenções estarão voltadas para este jogo aqui, que é o motivo de análise do nosso vídeo. A Argentina enfrenta o Brasil, um dos maiores clássicos do futebol mundial. A gente tem aqui a seleção brasileira vindo de uma vitória dentro de casa, por um gol de diferença contra a equipe da Colômbia, num jogo onde eu particularmente achei que o time do Brasil não foi assim tão bem, poderia ter rendido muito mais. Achei que a estrutura de jogo, a ideia de jogo que o Dorival tentou implementar não funcionou muito bem na seleção brasileira. O Brasil carece de alguém mais criativo no setor de meio campo e a gente vai ver o meio campo brasileiro basicamente igual ao que foi
no jogo passado, com algumas alterações aqui, eu vou comentar sobre elas aqui com vocês, mas a Argentina também vai ter algumas mudanças importantes e a gente vai falar sobre isso, tá? Do lado do Brasil primeiro, tá? Vamos falar do time brasileiro primeiro, que é o visitante, mas tem algumas mudanças importantes aqui, tá? A primeira mudança delas é no gol, né? O Alisson lesionou aí no último jogo, a princípio não vai estar disponível para essa partida e nem para a próxima data FIFA, talvez, né? A lesão do Alisson pode ser uma lesão grave e mais longa aí para recuperar. Foi um choque durante o jogo onde o jogador sentiu e pediu a substituição. O Bento não é um mau goleiro, tá? Não é um goleiro ruim, mas ele tá muito abaixo, na minha visão aí, do que é o Ederson e do que é o Alisson, os dois goleiros aí que se revezam na titularidade da seleção brasileira já há bastante tempo, né? Eu acho que é importante ter um terceiro goleiro que esteja pronto para jogar, que esteja disponível, que esteja pronto para ir para o embate justamente em partidas aí desse nível de dificuldade, como é um jogo contra a Argentina. Aqui, é claro, a gente já falou no outro jogo da Argentina, eles estão sem o Messi e sem o Lautaro Martinez, ou seja, dois dos principais jogadores a nível de finalização a gol que não estarão presentes nesse jogo, que deve facilitar um pouco a vida do goleiro. Na zaga também temos mudanças, tá? O Gabriel Magalhães está fora e joga o Murilo. Para mim aqui eu acho que é um acréscimo, eu acho que o Murilo é melhor que o Magalhães. Eu acho que talvez se a gente tivesse o Militão 100% fisicamente, ele poderia estar no lugar do Marquinhos aqui, tá? Eu acho que a zaga titular da seleção brasileira poderia ser Militão e Murilo, tá? O Marquinhos é o capitão da seleção, tem aí uma história e tal, mas eu acho que hoje a fase se o Militão tivesse fisicamente inteiro, ele com certeza teria mais capacidade para ser titular aqui ao lado do Murilo, e o Murilo para mim é melhor que o Magalhães também, então a gente tem aqui na defesa o Murilo entrando no lugar do Magalhães. Acho que aqui é um ponto positivo até para a seleção brasileira. Do lado direito, aqui na lateral, a gente tem o Wesley no lugar do Wanderson. Muita gente criticou o futebol do Wanderson no jogo contra a Colômbia. Eu não acho que o Wanderson tenha ido tão mal assim. Eu acho que o Wesley, quando entrou, melhorou o time da seleção brasileira. Eu acho que ele tem uma característica um pouco diferente no que diz respeito a apoiar o setor ofensivo. Como o Brasil não tem criação pelo meio, é muito importante que a gente tenha os laterais aí fazendo esse trabalho de apoiar o setor ofensivo e fazer com que a bola chegue com mais qualidade no ataque. Então, a escolha do Dorival pelo Wesley aqui nesse jogo faz bastante sentido, tá? O Wanderson, ele não está suspenso pelo cartão, ele está fora por opção técnica mesmo. Então, espero que o Wesley faça uma boa partida aqui. É sempre difícil para um jovem cair num jogo como esse aqui, mas os jovens também precisam passar por essa experiência para a gente ter aí jogadores que um dia vão ter casca o suficiente para defender a camisa da seleção brasileira, tá? Na esquerda, o Guilherme Arana se mantém como titular na lateral. A gente pode até questionar e muita gente pedir outro jogador aqui na posição, mas eu não acho que o Guilherme Arana comprometa, pelo menos contra a Colômbia ele não comprometeu. Fez aquele feijão com arroz ali, que é o que a gente espera no lateral. André entrando no meio aqui. A gente tinha uma dupla de volantes no jogo passado formada pelo Bruno Guimarães e pelo... qual era o outro volante? Pelo Gerson, né? E agora a gente tem André e Joelinton no meio campo. Então o André recebendo uma chance aqui, eu acho que ele, em relação ao Gerson, dá bastante diferença, mas essa troca ela foi feita porque o Bruno Guimarães está fora, e aí entrou o Joelinton, na verdade, vai fazer a função do Gerson aqui, fazendo esse trabalho de ligação aqui do meio campo com as peças de ataque, né? Então o Rodrigo e o Rafinha, como eles se alternaram no jogo contra a Colômbia, a gente deve ver isso voltando a acontecer agora aqui, mas o Rafinha por dentro pode ser uma solução mais interessante, já que o Matheus Cunha é um jogador que recompõe mais também, né? A gente vai jogar dessa vez sem um centroavante de ofício como foi
o João Pedro no primeiro jogo, no jogo anterior contra a Colômbia. O Matheus Cunha, ele é um jogador que pode fazer uma função jogando um pouco mais para trás, e aí Rodrigo e Vinícius Júnior soltando um pouco mais, Rafinha alternando posição ali. A gente tem a equipe do Brasil montada nessa dinâmica aí para esse jogo, tá? Por que é interessante que o Brasil jogue assim, na minha maneira de ver? Eu acho interessante porque a Argentina vem com o Martínez no gol, que é o goleiro titular incontestável na posição. Tagliafico, Otamendi, Romero e Molina. Essa linha de 4 jogadores aqui é uma linha que já joga junto há muito tempo na seleção argentina. Todos eles se conhecem e sabem se organizar defensivamente quando a Argentina não tem a posse da bola. Aqui a gente tem outra situação interessante, que é um meio-campo que volta a repetir a escalação que fez contra o Uruguai, com Enzo Fernandes, o McAllister e o Paredes, tá? Então a gente tem aqui uma estrutura um pouco diferente também, graças à ausência do Messi, graças à ausência do Lautaro Martínez. O comportamento do meio-campo aqui, desse trio de meio-campistas na seleção argentina aqui, faz bastante diferença. Por quê? Porque o Thiago Almada aqui, que é um jogador que joga pela ponta, e o Simeone também joga pela ponta, os dois podem recompor, e a Argentina não joga com o 9 fixo, joga com o Julián Álvares, que é um jogador de mais mobilidade, mais movimentação, que vai causar preocupação para a defesa brasileira. É um jogador que vive grande fase, é um jogador que finaliza muito bem contra o gol do adversário. Então a seleção brasileira tem que estar muito atenta a esses jogadores aqui e começar a marcar mais para frente no campo, tá? Tentar tirar a saída de jogo do time argentino, tá? Então a gente deve ver aqui, por pelo menos alguns momentos, a seleção brasileira tentando equilibrar o jogo aqui contra a Argentina, mas para trabalhar, para fazer trading aqui nesse jogo, tá? O preço aqui sugere que a gente trabalhe um lei ao Brasil, tá? Primeiro, o fator casa da Argentina muito forte. Segundo, o Brasil não jogou um futebol assim tão bom contra a Colômbia dentro de casa. Foi um jogo difícil para o Brasil. Começou tentando dominar o jogo, logo em seguida a Colômbia conseguiu crescer no jogo também e fez o Brasil tomar um sufoco no segundo tempo, graças a um gol que o Vinícius Júnior, numa jogada individual, conseguiu arrumar no finalzinho do jogo lá, senão o Brasil não iria ter nem vencido o jogo, tá? A Argentina vem de uma vitória contra o Uruguai, né? Também é um clássico. Vai estar o estádio lotado, vai ter toda aquela questão ali da situação da Argentina poder já garantir sua vaga na próxima Copa do Mundo, né? Vai ser no Monumental de Núñez aqui, então um estádio que tem muita tradição e que vai estar completamente lotado. Então fator casa da Argentina que pesa muito, então uma correção de preço em lei ao Brasil é o que eu posso sugerir para a gente trabalhar nesse jogo aqui, tá? Além disso, mercado de gols, odd 2,50 para o over 2,5, tá muito alta essa odd aqui, porque realmente o jogo deve ser um jogo um pouco mais under, deve ser um jogo mais estudado, deve ser um jogo onde a marcação das duas equipes vai prevalecer muito fortemente. Então eu trabalharia mercados como mercado de over cartões, mercado de over faltas das equipes. São bons mercados para você trabalhar, sobretudo se você quiser trabalhar mercado a punter, tá? Então tome muito cuidado para não pegar muitas finalizações de jogadores. É mais fácil você pegar cartões do que finalizações e faltas do que finalizações. Beleza, pessoal? Essa é minha análise então para Argentina e Brasil amanhã às 21 horas. Espero que a gente consiga fazer um excelente trade nesse jogo. Nos vemos no mercado. Um grande abraço, até lá!